Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês uma estrutura diferente que é um pouco inusitada para falantes do português e também é uma nova forma verbal. Quando a gente fala em português que a gente quer alguma coisa e a gente quer fazer alguma coisa, a gente sempre usa esse verbo querer, né? Então, se eu falo eu quero passear perto do rio, eu quero comer comida japonesa, a gente usa o verbo querer, a gente varia o verbo querer, né? Nós queremos, o que queremos, quando queremos, nós usamos o verbo querer. Mas, quando a gente fala em japonês, a gente não usa nenhum tipo de verbo auxiliar como o querer. A gente vai modificar o próprio verbo que a gente quer usar. E nessa modificação, a gente vai usar essa forma aqui, que é a forma tai dos verbos. A forma tai dos verbos vai ser uma forma bem simples, nós vamos ver como transforma para chegar na forma tai. Cuidado para não confundir com a forma tá, porque a forma tá com a forma tai, às vezes ela pode ser um pouquinho parecida, porém não é a mesma forma, e o ponto de partida da transformação é um pouco diferente, tá? Então, atenção para isso. Então, diferente do português, que a gente simplesmente usa o auxiliar querer, no japonês, quando a gente vai falar que a gente quer fazer alguma coisa, veja bem, querer fazer algo, a gente vai usar a forma tai. Vamos ver como é que a gente monta a forma tai. A forma tai independe do grupo do verbo. Eu misturei aqui verbos de grupos diferentes para explicar como isso funciona. A gente simplesmente vai mudar tirando o maço e colocando tai no lugar. Então a gente vai partir da forma maço do verbo. Para você conseguir chegar na forma tai, a gente tem que saber o grupo do verbo no sentido de que você tem que saber como é a forma maço dele. E para você saber a forma maço, você precisa saber o grupo do verbo. Isso é um fato. Porém, se você já tem a forma maço na cabeça, essa é uma transformação que não vai ficar exigindo muito que você fique lembrando do grupo do verbo. Por exemplo, aqui nós temos primeiramente tabemas. Tirando o maço, vai ficar tabetai. Quero comer. Tabetai. Aqui, no caso, tabemasu é um verbo de grupo 2, taberu, tabemasu. Mas nós estamos partindo do masu. Tabemasu, tabetai. Seguindo, nós temos hanashimasu, tira o masu, coloca tai. Hanashitai. Hanashitai, quero falar. Hanasu é um verbo de grupo 1. Hanashimasu, hanasu, hanashimasu. Hanashitai. Depois, shimasu, shitai, tira o masu, coloca tai. Shimasu, shitai. Nós temos aqui, então, quero fazer. Suru, shimasu, shitai. Depois, nós temos kimasu, kitai. Quero vestir. Tira o masu, kimasu, kitai. O verbo aqui é kiru, verbo de grupo 2. Aliás, né, shimasu é um verbo de grupo 3. E por último, nós temos kakimasu, kakitai. Tirar o masu, kakimasu, kakitai. Kaku, verbo de grupo 1. Kaku, kakimasu, kakitai. Quero escrever. Então, o que nós temos aqui é tabetai, hanashitai, shitai, kitai, akitai, ok? Essa forma de verbo pode ser usada juntamente com desu, para dar aquela pitada de formalidade, né? Não tem nenhuma forma de formalidade para esse verbo que não seja o desu. Tem umas outras variações com versões mais polidas do que precisa no dia a dia, mas a forma polida básica dele é você colocar o desu depois. Então, seria simplesmente tabetai desu, hanashitai desu, shitai desu, kitai desu, kakitai desu, né? Só colocar o desu depois, certo?
E aí fica quero comer, quero falar, quero fazer, quero vestir, quero escrever. Vamos ver algumas frases de exemplo para a gente entender melhor o funcionamento. Coffee o nomitai desu. Quero beber café. Coffee o nomitai desu. Aqui nós temos nomitai. Nomitai vem do verbo nomu, nomimasu, que é beber. Então, nomimasu, tira o masu, nomitai. Nomitai. A gente vai usar o para conectar com a coisa que a gente quer, né? Então, nomitai, quero beber. O quê? Coffee, né? Coffee o nomitai desu, né? Por causa do próprio verbo nomu que pede essa partícula o, tá? Então, coffee o nomitai desu. Quero beber café. Depois, Nihongo o benkyou shitai desu. Nihongo o benkyou shitai desu. Quero estudar japonês. Então, nós temos aqui Nihongo, que é japonês, né? Língua japonesa, Nihongo. Nihongo o benkyou shitai. Aqui nós temos o verbo benkyou suru. O verbo, na verdade, é suru shimasu. Então, tira o masu, shitai. Nihongo o benkyou shitai desu. Nihongo o benkyou shitai desu. Quero estudar japonês. Nós temos a partícula o aqui, porque o verbo benkyou suru pede a partícula o, alguma coisa o benkyou suru. E nós temos aqui o desu nas duas frases, trazendo formalidade para a frase. Então, nomitai desu. Quero beber. Benkyou shitai desu. Quero estudar. Precisa do desu? Só se você quiser trazer formalidade para a frase. Se você não quiser necessariamente trazer formalidade, não precisa do desu, né? Pode ser kohi o nomitai. Nihongo benkyou shitai. Sem desu. E aí não traz formalidade para a frase, depende do seu objetivo. Ok, vamos para o próximo exemplo. Eiga o mitai desu. Eiga o mitai desu. Quero assistir um filme. Quero assistir a um filme. Eiga o mitai. Aqui o verbo é o verbo miru. Miru. Miru, mimasu. Miru, mimasu. Mimasu é ver, né? Assistir. Então, tira o masu, coloca tai. Eiga o mitai desu. Eiga o mitai desu. Quero assistir a um filme. Novamente, aqui nós temos a partícula o, porque a gente tem o verbo miru, né? Então, é sempre alguma coisa o miru, quando você vai indicar o que você está vendo, né? Eiga o mitai desu. Nós temos, finalizando aqui, fechando, tem o desu trazendo a formalidade. Então, quero assistir a um filme. Eiga o mitai desu. Depois nós temos Hon o yomitai desu. Parece mitai, né? Cuidado com isso. Yomitai. Não é mitai, yomitai, né? Hon o yomitai desu. Quero ler um livro. Hon o yomitai desu. Quero ler um livro. Então, esse aí, no caso, nós temos Hon o yomitai. Yomu, yomimasu. Então, tira o masu, coloca tai. Hon o yomitai desu. Quero ler um livro. Quero ler um livro. Hon o yomitai desu. Então, dessa forma aqui, nós vamos ter a forma tai do yomu, yomimasu, yomitai. Forma tai. Querer fazer algo. Fechando com o desu, né? Hon o yomitai desu. Fechando formalmente com o desu. Ok? Certo? Vamos para a próxima. Ryori o tsukuritai desu. Ryori o tsukuritai desu. Quero cozinhar. Ryori o tsukuritai desu. Tsukuritai. Tsukuritai vem do verbo tsukuru. Tsukuru significa fazer, né? Algo, fazer algo, criar algo. Tsukuritai. Ryori o tsukuritai desu. Então nós temos aqui tsukuritai. Tsukuritai, de tsukurimasu, tira o masu, coloca tai. É um verbo de grupo 1, tsukuru, tsukurimasu, tsukuritai. Ryori o, ryori o, ryori é comida, comida. Então, quando eu falo quero fazer comida, né, quero cozinhar. Isso é uma escolha de tradução, né? Porque em português a gente fala fazer comida também, né? Quero fazer comida. Ah, quero fazer comida logo.
porque depois eu não vou ter tempo, fazer comida logo, né? A princípio, fazer comida pode soar estranho, eh, mas eu acredito que é bastante usado fazer comida em português, né? Eu tenho que fazer comida, tem que deixar, a gente fala, deixar a comida pronta, deixar a comida feita, né? Ryori é lembrando comida, mas não é comida, coisa que você não preparou. Por exemplo, uma maçã não é ryori, né? Uma maçã não é ryori, uma maçã é tabemono, né? Então, ryori, no caso, é prato. Uma tradução mais adequada seria prato. Ryori o tsukuritai desu. Ryori o tsukuritai desu. Quero cozinhar. Quero cozinhar. Quero fazer comida. E aqui nós temos o desu no final para fechar a frase com formalidade, né? Ryori o tsukuritai desu. Quero cozinhar. Embaixo nós temos Supotsu o shitai desu. Supotsu o shitai desu. Quero praticar esportes. Quero praticar esportes. No caso aqui, supotsu significa esporte, né? A própria palavra supotsu é esporte. Supotsu o suru é praticar esportes, né? Fazer esporte. Que esporte? Qualquer esporte. Aí, no caso, praticar esportes de modo geral, né? Supotsu o shitai desu. O verbo aqui é o verbo suru, grupo 3. Suru, shimasu, shitai, né? Supotsu o shitai desu. Supotsu o shitai desu. Quero praticar esportes. O esporte mais popular no Japão é o beisebol, né? Dizem que é mais popular do que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o beisebol também é bastante popular, mas acho que no Japão é mais popular. A galera torce bastante pelos times de beisebol lá, certo? Vamos para a próxima. Pizza o tabetai desu. Pizza o tabetai desu. Pizza o tabetai significa quero comer pizza. Quero comer pizza. Pizza o tabetai. Nós temos pizza, cuidado para não falar pizza. Pizza, não é pizza. Pizza, pizza. Tipo pizza mesmo, né? É uma palavra que parece tipo pisar no chão. Pizza, pizza, pizza. Mas é pizza de comer, né? Pizza. Pizza o tabetai desu. Tabetai é o verbo taberu, né? Taberu, grupo 2. Taberu, tabemasu, tabetai. Taberu, tabemasu, tabetai. E o desu tá aí novamente para dar aquela pitada de formalidade. Quem aí fica com vontade de comer pizza quando vê a palavra pizza? Eu sou uma dessas pessoas. Uma pizza quentinha. Pizza o tabetai desu. Quero comer pizza. Quero comer pizza. Depois aqui embaixo, dorama o mitai desu. Dorama o mitai desu. Quero assistir a um drama. Drama, que no caso é uma novela, né? Em japonês é muito comum a gente ver as novelas, né, japonesas, que são um pouco diferentes das novelas aqui do Brasil, porque elas são mais curtas, geralmente elas se aproximam mais do que a gente chamaria de série hoje em dia. Elas têm mais ou menos uns 10 episódios, às vezes 12 episódios no máximo, de 40 minutos a 1 hora, né? Então, é um pouco diferente do que a gente tem aqui como novela, né? Dorama o mitai desu. Quero assistir a um drama, a uma novela, né? Inclusive, recentemente, essa palavra dorama entrou no dicionário, né? No dicionário da língua portuguesa do Brasil, né? A Academia Brasileira de Letras incluiu isso, né? E deu até uma polêmica, porque é uma palavra japonesa, mas foi incluída no nosso linguajar, né? No português do Brasil, pela Academia Brasileira de Letras, querendo dizer novelas asiáticas de modo geral, porque a palavra dorama pegou, né? Caiu no uso do povo, né? Muitas pessoas hoje em dia usam dorama, mas é uma palavra japonesa, dorama, dorama, dorama o mitai desu. Quero assistir a um drama, quero assistir a uma novela, né? Basicamente, quando você fala em japonês dorama, pode significar qualquer novela, qualquer novela. E aí nós temos o verbo miru novamente, né? Mitai, mitai, ver, né? Ver. Miru, mimasu, mitai desu. Próximo, nós temos agora
Shashin o toritai desu. Shashin o toritai desu. Nós temos aqui shashin o toru. Shashin o toru significa tirar foto, né? E nós temos o verbo toru, torimasu. Então, tirando masu, tai. Toritai. Shashin o toritai desu. Quero tirar fotos. Quero tirar fotos. Toritai. Esse verbo toru, ele serve para você falar de você filmar ou fotografar, né? Então, é fazer fotos ou vídeos, né? No caso aqui, fotos. Shashin o toritai desu. Toru, torimasu, toritai. Toritai desu. Quero tirar fotos. Depois aqui embaixo, 12月に休みたいです。12月に休みたいです。Quero descansar em dezembro. Quero descansar em dezembro. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de descansar em dezembro, viu? Eu penso assim, vou tirar um mês inteiro para descansar, mas é muito difícil, viu? Ainda bem que tem o Natal e o Ano Novo que força todo mundo a parar. Força todo mundo a parar e eu tenho que parar também, nem que seja por 2 semanas, senão fica bem difícil sobreviver. Mas 12月に seria em dezembro, lembrando que para você falar do mês, né, você vai pegar o número do mês e você vai colocar gatsu. Então, mês 12 é dezembro. 12月に yasumitai. Esse verbo yasumu significa descansar. Yasumu, yasumimasu. Então, yasumitai. Tira o masu, coloca tai. Yasumitai desu. E aí a gente colocou desu, né? Para deixar um pouco mais formal. Yasumitai desu. 12月に yasumitai desu. Quero descansar em dezembro. A gente usa a particular ni aqui para indicar o tempo, né? Para marcar o tempo. Yasumitai desu. Quero descansar. Quando? 12月に em dezembro. Aí você está marcando o tempo, o momento com o ponto no tempo com o ni. Seguindo, tênis o shitai desu. Tênis o shitai desu. Quero jogar tênis. Quero praticar tênis. Nós falamos a respeito do verbo suru, que é suru, shimasu, shitai. Antes a gente viu supotsu suru. Supotsu suru significa praticar esporte e você pode usar esse verbo suru junto com vários esportes e falar nananã suru, esporte suru. E aí fica específico desse esporte. No caso aqui, tenisu o suru, tenisu o shimasu, tênis o shitai. Quero jogar tênis. E aí com o desse aqui para fechar com formalidade, né? Tênis o shitai desu, tênis o shitai desu. E aqui nossa última frase, manga o yomitai desu. Manga o yomitai desu. Aqui nós temos mangá, que é mangá. Eu traduzi como quero ler mangá, mas mangá significa quadrinho de modo geral. Em japonês, Turma da Mônica é mangá. Tudo é mangá em japonês, pro ponto de vista japonês, né? Mangá é simplesmente quadrinho, né? É uma palavra que serve para quadrinho. Então, Batman é mangá, né? De modo geral. Os entusiastas, por exemplo, os entusiastas japoneses que gostam de quadrinhos americanos, talvez até usem outra terminologia. Mas, de modo geral, mangá é quadrinho. Mangá é qualquer quadrinho. Mas a gente, em português, quando a gente pensa em mangá, a gente pensa no quadrinho japonês, né? Manga o yomitai desu. Quero ler mangá. Aqui o verbo é yomu, yomimasu, yomitai, ler, né? Quero ler mangá. E, novamente, o desu está aqui no final para dar aquela formalidade. Então, tenisu o shitai desu, manga o yomitai desu. Certo? Essas são as frases de exemplo que eu trouxe para vocês. A forma tá é uma forma muito fácil de ser usada. Basta a gente saber a forma masu. E aí troca masu por tai. E é isso. Usa o desu quando você quer deixar mais formal e não usa o desu quando você não quiser deixar exatamente formal. Eu aconselho vocês a copiar, como sempre, as frases. Tentem criar as frases de vocês. Isso vai ajudar a fazer com que vocês consigam se acostumar com essa estrutura. Cuidado para não confundir com a forma tai, porque a forma tai é um pouco diferente, principalmente quando a gente fala do grupo 1, a raiz do verbo fica bem diferente.
Então, cuidado, tá? Parta da forma maço e coloque tai, que vai ficar bem fácil de vocês entenderem e acertarem a forma. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e eu vejo vocês por aí. Tchau, tchau!